Bom, nós vamos continuar os trechos sobre a nossa composição, composição do ser humano. As nossas últimas percepções foram sobre o ser interior. E a gente percebeu que para nós é estranho que ele não é simplesmente quieto, puro, calmo, intocado, mas que ele pode ser perfeitamente, como ele diz aqui, a mente interior, o vital e o físico interiores não são necessariamente silenciosos, são cheios de movimentos. É a consciência mais alta que tem uma base de paz. O ser interior comumente não é inquieto, mas pode ser quieto ou inquieto, como o exterior. As partes interiores de cada um permanecem vulgares ou se tornam altos, elevados, de acordo com se são voltadas para as forças exteriores da ignorância ou em direção às forças mais altas de cima e à impulsão do psíquico. Todas as forças podem ter seu jogo aqui. É o ser externo, que é fixo num certo caráter, certas tendências, certos movimentos. Que nos partes interiores não são fixos em caráter, em movimento, mas podem ser mexidos, levados por todo tipo de força. Portanto, podem permanecer vulgares se voltam só para as forças da ignorância, ou podem se elevar se voltam para as forças mais altas. Isso é o ser interior, as partes interiores. E o último foi o ser interior tem seu próprio tempo, que às vezes é mais lento, às vezes mais rápido do que o físico. Próprio, uma coisa, uma dimensão por si. Então, alguns trechos a mais que tocam um assunto muito interessante. Ele chama a consciência ambiental. A consciência ambiental. Então ele diz, o indivíduo não é limitado ao corpo físico. É somente a consciência externa que sente assim. Tão logo que se ultrapasse esse sentimento de limitação, se sente primeiro a consciência interior, que é ligada ao corpo, mas não pertence a ele. Depois os planos de consciência acima do corpo e também uma consciência que circunda o corpo, mas é parte de si, parte do ser individual e através da qual o indivíduo está em contato com as forças cósmicas e com os outros seres. Esta última consciência é o que chamei de consciência ambiental. Ambiental mental. Eu chamo environmental. Environment é ambiente. É isso mesmo. Ambiental. Então dispomos de 4 tipos de consciência, bem globalmente falando, sem falarmos em consciência física diretamente. O indivíduo não é limitado ao seu corpo físico, é somente a consciência externa, a mente externa que sente assim. Então logo que se ultrapasse este sentimento de limitação, se pode sentir primeiro a consciência interior, que é conectada com o corpo,
mas não pertence a ela. A consciência, justamente, consciência interior, nela podemos viajar para longe do corpo, ou nos projetar para longe do corpo, ou ter experiências de longe do corpo. É conectado com o corpo, mas não ligado com ele. Se fosse ligado com ele diretamente, ou pertencendo ao corpo, o corpo teria que ir junto, o corpo físico. Mas a consciência, ela é conectada, mas como com um elástico, que pode ser puxado e alongado à vontade. Depois se sente os planos de consciência acima do corpo. Aí entra a possibilidade de ascensão para a mente mais alta, iluminada, intuitiva sobre a mente, supramente, que são os planos acima, com que somos conectados, a nossa consciência é conectada. A consciência mais alta, como ele diz. E também uma consciência circundando o corpo, mas parte do indivíduo, parte do ser individual, e através da qual nós estamos em contato com as forças cósmicas e com outros seres. Quer dizer, a nossa todo ser está concentrado no corpo e nele como que condensado. As diversas partes convergem nele. Então, em volta do corpo, mas não sendo a consciência física, mas em volta dele, diria até de parece de qualidades diferentes segundo os indivíduos, uma consciência que é como uma mandala. Ele fala depois de aura, inclusive, vai ser logo o próximo trecho. Uma consciência que está em todo lugar ao redor do corpo. É esta consciência ao redor que nos transmite os contatos com o mundo. Ele vai depois dizer, se nós não tivéssemos esta consciência ao redor, nós não teríamos nenhum contato com o mundo. Só viveríamos fechados em nós. Não. Não. É consciência mesmo. Não é substância física em estado sutil. É consciência. Quer dizer, é energia. Mas é consciência. Energia de consciência. É energia de transmissão. Um campo para determinados movimentos da consciência. Mas a mente é um campo para certo tipo de movimentos da consciência. Mas a consciência vital, a mente vital, tem seus movimentos característicos. Assim, este campo também tem seus movimentos característicos, suas funções características. A gente vai ler mais sobre isso. Então, outro trecho. Cada homem tem sua própria consciência pessoal, intrínseca a seu corpo e entra em contato com seu ambiente somente através do seu corpo e sentidos e a mente usando os sentidos. Cada homem tem sua própria consciência pessoal, intrínseca a seu corpo e entra em contato com seu ambiente somente através do corpo e os sentidos e da mente que usa os sentidos. No entanto, o tempo todo as forças universais estão se derramando para dentro dele, do homem, sem ele saber isto. Ele tem consciência apenas dos pensamentos, sentimentos, etc., que se levantam à superfície e estes ele toma como seus próprios. Realmente, ou na realidade, eles vêm de fora, aquilo que se levanta para a superfície, que ele acha que seriam os seus pensamentos, suas sensações, seus sentimentos. Na verdade, esses vêm de fora,
em forma de ondas de mente, ondas vitais, ondas de sentimento e de sensação, etc., tomando uma forma particular nele e então se levando à superfície depois de terem se inseridos. Foi a mesma coisa que a gente leu naquele trecho da mãe. A mesma coisa que ela diz, não? Que o mundo está cheio de formações, ela diz, formações mentais, vitais, de pensamento, impulsos, etc. Sugestões. Eles entram em nós, nós não percebemos, se levantam em nós, surgem em nós e se apresentam como nossos pensamentos, nossos movimentos, nossos impulsos, etc. E nós os avaliamos assim. E agora é interessante, mas estas coisas que vêm de fora, em parte são forças cósmicas, como ele diz, as coisas não penetram o corpo de vez, porque o homem carrega consigo uma consciência ambiental, chamada pelos teosofistas a aura. Na qual esses movimentos de fora entram primeiro. Se você pode se tornar consciente deste ser ambiental de si, então você pode pegar o pensamento, a paixão, as sugestões ou a força da doença e impedir que eles entrem em você. Agora é interessante, assim, que vivência que ele teve, que extraordinário. Se coisas de você, de dentro de você, são jogadas para fora, elas muitas vezes não saem simplesmente, mas se refugiam nesta atmosfera ambiental e de lá tentam entrar de novo. Vão a uma distância fora, mas ficam vagabundando nas margens da consciência ambiental. Ou talvez para mais longe, mas aguardando até que tenha uma oportunidade de pegar de novo a entrada. Então, tão lógico, óbvio. Não, você expulsa um cachorro do quarto, um gato, o que vai fazer? Vai ficar aí pelejando até entrar. Óbvio. Então você, vamos dizer, tem em si mau hábito, uma coisa que você não quer mais, um pensamento X ou assim. Um impulso. Então você tem agora a força de expulsá-lo. Agora, graças a Deus, uma vez por tudo, estou livre. Não, o cachorrinho vai ficar aqui. Vai ficar na porta. Ou se já sabendo que você não vai gostar disso, vai se esconder. E no primeiro momento que você abre a porta, chup, já está dentro. No lugar dele. Naturalmente. Óbvio. Óbvio. Ou se for assim mais inteligentezinho, vai mais longe. Fica lá, você nem vê. Mas vai ficar atento até você ficar desatento, aí já está dentro. Não. Óbvio, é tão lógico. Claro. Mas eu digo que, quando li agora na hora do almoço, em casa, fiquei assim, só alguém que vivencia isso pode perceber isso. Por isso não li em livro algum, isso não faz parte de ensinamentos espiritualistas, absolutamente. Nem da psicologia. Nunca ouvi isso, não. Então, alguém vivendo e percebendo isso, não? Bom, então leio mais uma vez. Cada homem tem sua própria consciência pessoal, intrínseca a seu corpo, e entra em contato com seu ambiente somente através de seu corpo, os sentidos, e a mente usando os sentidos. No entanto, o tempo todo, as forças universais estão se derramando para dentro dele, sem ele sabê-lo. Ele está consciente somente dos pensamentos, sentimentos, etc.,
que se levantam à superfície, e estes ele toma por seus próprios. Na verdade, eles vêm de fora em forma de ondas de mente, ondas vitais, ondas de sentimento e sensação, etc., tomando forma particular nele e então se elevando à superfície depois de terem penetrado para dentro. Então isso nós vimos com a mãe. Ela falou isso justamente. Quer dizer, o ar está cheio de formações. Agora, o que as formações esperam encontrar em nós uma abertura, vamos dizer, em forma de afinação, afinidade. Vamos dizer, uma desatenção ou, não sei, vamos dizer, estou insatisfeito. A porta aberta para todo tipo de sugestões de insatisfação que possam ocorrer. Tudo vem para mim, tudo se joga para mim. E se alguma coisa, por acaso, aproximadamente, como que se encaixa no meu dia a dia, de repente vou ter tal pensamento. Na verdade, não foi aquela pessoa que causou a minha insatisfação. Não foi aquela vivência que causou a insatisfação. Mas a mente está procurando algum argumento para ser insatisfeita. Pega qualquer coisa, segundo as sugestões que vêm. Então é uma coisa muito... Sim? Pode ser também. Mas se você estiver em bom equilíbrio, você não vai tão simplesmente aceitar uma insatisfação. Você vai antes aceitar qualquer sugestão para o equilíbrio. Então vai dizer, porque ela fez isso para mim, ou ele fez isso para mim, ou eu fui assim, fez aquela coisa maravilhosa, e então fez qualquer... Então vai nesta onda. Mas se você, vamos dizer, passou por uma experiência que talvez feriu o seu ego, e você ficou insatisfeito por alguma razão, então aí vem mil sugestões de insatisfação, vendo onde, em que gaveta se encaixam, se colocam. E aí então você de repente pensa naquela pessoa, naquele assunto, naquela coisa que não deu bem, e joga toda a culpa lá. Enquanto a sua insatisfação não tinha nada a ver com isso. Ora, importante então é o seguinte: as sugestões, movimentos, formações não entram de vez no corpo. Porque cada um de nós carrega consigo uma consciência ambiental, chamada pelos teosofistas a aura. Então isso eu acho maravilhoso, porque até agora a aura foi só algo misterioso, colorido. Se vê então, quem tem luz espiritual tem a aura branca, ou azul claro, ou que tem a vital, então ela é vermelha, ou verde, ou coisa do tipo, não? Então foi assim, uma mistificação só. Aqui de repente essa consciência ambiental tem uma função real. Uma função de proteção, de passagem, tão óbvio, claro. Quando você vai de um avião para outro, não? Então tem o hall de trânsito. Você nem é mais de um avião, nem é do outro ainda. É a passagem neutra no meio. Assim está, nem é mais a formação, nem é já você. Está ambiente. Então eles entram primeiro lá. Se você pode se tornar consciente desse si ambiental seu, então você pode pegar o pensamento, nosso pensamento, a paixão, a sugestão ou a força de doença. Quer dizer, vem se jogando sobre você uma força de doença para você adoecer. Você percebe, não chegou ainda a tocar o corpo, percebe enquanto está se aproximando. Então você tem a chance de jogá-lo de volta. E pedir que entre em você.
E ao contrário, não? Se as coisas em você são jogadas fora, para fora, muitas vezes elas não saem totalmente, mas se refugiam nesta atmosfera ambiental e de lá tentam entrar de novo. Ou elas vão a uma certa distância fora, mas ficam vagueando nas margens, ou talvez vão até longe, aguardando até terem uma nova oportunidade de entrar. Quer dizer, então, que necessidade de nós nos tornarmos conscientes desta consciência ambiental, tanto com proteção, quanto também com percepção, se realmente fizemos a mesa totalmente limpa, ou se ficaram os restinhos, logo só se varreu por cima do limiar, aí fora ficou tudo. Não tomou o cuidado de realmente pegar a coisa e levar para longe, ou destruir mesmo. Então alguém parece que pergunta a ele, ambiental, esta consciência é um mundo, uma dimensão. Não, diz ele. O ambiental não é um mundo, é uma coisa individual. Pertence ao indivíduo. E cada um tem seu tipo de consciência ambiental, segundo sua individualidade. Depois alguém pergunta, parece, se o subconsciente e a consciência ambiental são a mesma coisa. Ele diz, não, são duas coisas completamente diferentes. O que é estocado, conservado no subconsciente, impressões, memórias, lembranças, se surge de lá para dentro das partes conscientes. Ora, é interessante, as coisas ambientais na consciência ambiental não são estocadas e fixadas, embora elas se movam lá. Esta consciência ambiental é cheia de mobilidade, um campo de vibração ou passagem de forças. Quer dizer, o subconsciente é o poço sem fundo. Tudo cai lá e tudo é estocado. E de lá tudo pode surgir de novo, oportunamente. Agora, a consciência ambiental, diz ele, é um campo de vibração. Lá nada pode ficar parado. Tudo está em movimento. Ele fala cheio de mobilidade. Não só de movimento, mas de mobilidade. Quer dizer, a própria qualidade de ser movimentado é característica para a consciência ambiental. Por isso é difícil para nós discernirmos as coisas. Um campo de vibração ou de passagem de forças. Agora, interessante. A consciência ambiental pode se tornar silenciosa quando houver a amplitude. Nós podemos nos tornar conscientes dela e lidar com ela, e lidar com aquilo que passa através dela. Um homem sem a consciência ambiental não teria contato com o resto do mundo. Então, a consciência ambiental pode se tornar silenciosa quando houver a amplitude. Quer dizer, quando a coisa é densa e como que delimitada densamente ao redor do corpo, a coisa vibra, a coisa está cheia. Ora, quando ela for ampla, ampliada, extensa, para longe, então esta vibração se acalma, parece, e se silencia.
Então, essa consciência fica silenciosa. E daí é só um passo para a consciência cósmica. Como o termo existe, é muito requintado e ninguém sabe o que é ao certo, então achei bom ler no mínimo um trecho sobre a consciência cósmica. Pois bem, é através da consciência ambiental. A consciência no indivíduo se amplia para dentro da consciência cósmica fora e pode ter qualquer tipo de contato, ligação com ela, penetrar nela, saber seus movimentos, agir sobre ela ou receber dela. Ou mesmo tornar-se um com ela ou conter o que é chamado na linguagem dos yogas antigos por ter o Brahmananda em você. O Brahmanda em você. Então eu leio mais ou menos, depois eu explico o que é Brahmanda. Olhe o dicionário. A consciência do indivíduo se amplia para dentro da consciência cósmica fora. Isso automaticamente, cada um de nós. Ninguém de nós é encerrado em sua pele. Mas cada um de nós, como consciência, não é algo físico, material, mas sem contornos fixos. Então, de alguma maneira, esta consciência ambiental nos amplia para dentro da cósmica. Até ela vai e se identifica com ela, depende agora do poder da consciência que você tem. E pode ter todo tipo de lidar com ela, penetrá-la, saber seus movimentos, agir sobre ela ou receber dela. Mesmo identificar-se com ela ou contê-la. O que é chamado, na linguagem dos yogas antigos, ter o Brahmananda dentro de você. Anda é o ovo, e Brahmanda é o ovo universal, o universo como ovo. Quer dizer, Brahma cria um ovo imenso, deste ovo nasce o universo. Quer dizer, o universo como unidade esférica. Então, ter o Brahmanda dentro de si quer dizer ter a consciência do ovo universal, a consciência da unidade universal, cósmica universal, em si. Conter, como ele disse em outras palavras, a consciência cósmica. A consciência cósmica é aquela do universo, do espírito cósmico e da natureza cósmica, com todos os seres e forças dentro dela. A consciência cósmica, então ele enumera algumas coisas que compõem a consciência cósmica. A consciência cósmica é aquela do universo, do todo, do espírito cósmico, aquilo que cria o universo, o mantém, o rege, o evolui, e da natureza cósmica, aquilo que, em termos práticos, materiais, vitais, mentais, compõe o universo. Com todos os seres e forças dentro. A consciência cósmica abrangeria tudo isto. Tudo isso é tão consciente como um todo, quanto o indivíduo em separado é, embora de uma maneira diferente. Tudo isto que foi enumerado é tão consciente como um todo,
Por isso a noção de Brahmanda, o ovo dentro do qual tudo está contido. Como o indivíduo separadamente é, embora de maneira diferente. Então me lembrei de um depoimento da mãe, aqui nossa Ananda, o corpo, que eu mesmo coloquei, mas nunca entendi realmente. Mas ficou na cabeça. Então hoje a solução chegou. Compreensão. Então ele estava falando de que o universo como um todo é consciente, como se fosse um ser individual. Assim como o indivíduo em separado o é. Naturalmente de maneira diferente, óbvio. Então ele diz, o universo, afinal, é do capítulo Corpo-Mundo. O universo, afinal, é apenas uma singular pessoa, apenas um singular indivíduo no meio da eterna criação. Cada universo é uma pessoa que toma corpo, vive, se dissolve, e um outro toma corpo. É a mesma coisa. Para nós, seres humanos, a pessoa é o indivíduo humano. E do ponto de vista universal, a pessoa é o indivíduo universal. É um universo em meio a todos os universos. O universo, afinal, é apenas uma singular pessoa, apenas um singular indivíduo no meio da eterna criação. Quer dizer, a eterna criação que se processa ao longo de idades que eternamente ocorrem, como a humanidade, vamos dizer, se processa desse homem pré-histórico até nós, até não sei onde. Então, todos que já viveram e viverão ainda, compõem a humanidade como um todo. Assim, dentro da eterna criação, aquilo que já foi, nós não sabemos que foi. Aquilo que será, em termos de criação grande, nós não sabemos que será. Nossa consciência não pega isso. Em meio a isto, o universo é como uma pessoa. Como se tudo fosse a humanidade, marchando pela sua história. E o universo é apenas uma pessoa. Mas a personificação, a individualização de um tipo de criação. Que toma corpo, vive, se dissolve, morre, outro toma corpo. Como é conosco? Então, para nós, a pessoa é o indivíduo humano. Do ponto de vista universal, a pessoa é o indivíduo universal. Não quer dizer o indivíduo humano universalizado. Não. O indivíduo, o universo que tem uma forma individual, individualizada. Nosso universo é diferente de todos os outros universos. Então ele é um indivíduo, como o universo. Isso seria a pessoa, por assim dizer, em termos cósmicos ou universais. Ora, é interessante, o Novalis, olha só, que viveu por volta de 1800, não? Nasceu um pouco antes, morreu pouco depois. Não leu Sri Aurobindo, não leu a mãe, nada. Não sabia de escritos indianos, coisas desse tipo, absolutamente. Nunca, eu conheço os escritos dela, não me lembro de ter visto alguma coisa, alguma referência à Ásia. Não me lembro. E na época muito improvável. Ele diz, então, nosso corpo é uma parte do mundo, um membro, diríamos melhor. Ele já expressa a independência, a analogia com o todo. Expressa sumariamente a noção
do microcosmos. E a este membro o todo deve corresponder. O universo é inteiramente uma realidade análoga ao ser humano, em corpo, alma e espírito. Espírito cósmico, o corpo cósmico. O ser humano é uma abreviatura. O universo é um alargamento da mesma substância. Quer dizer, uma só substância que o Criador usa, que se formula variadamente. Uma vez mais densamente, outras mais extensamente. É a mesma substância. Então, mais uma vez, a consciência cósmica, agora chega ao Bino. A consciência cósmica é aquela do universo, do espírito cósmico e da natureza cósmica, com todos os seres e forças dentro dela. Aí já a nossa falha percepção. Porque ele diz, é isso com todos os seres e todas as forças dentro dela. Essas forças só conhecemos, eu diria, em termos reais, com forças físicas, mecânicas. A chuva, o vento, a eletricidade nem percebemos, só percebemos os efeitos. As forças não. E as forças todas para nós, a nossa mente vai decorando agora a partir de Bimno, de outras leituras, mas perceber vivencialmente, não. Enquanto a consciência cósmica percebe. Percebe. E tudo isso é tão consciente como um todo, como um indivíduo em separado é, embora de uma maneira diferente. A consciência do indivíduo é parte disto, mas uma parte que se sente como um ser separado. E, no entanto, a maior parte do tempo... Desculpe. Sim, no entanto, todo o tempo, a maior parte daquilo que ele é, o indivíduo, vem para ele de dentro da consciência cósmica. Quer dizer, a consciência do indivíduo é parte desta consciência total, mas uma parte que se sente como ser separado. E, no entanto, o tempo todo, a maior parte daquilo que o indivíduo é, vai para ele de dentro da consciência cósmica. Mas há um muro de separação, de uma ignorância separativa entre os dois. Uma vez que este muro é derrubado, o homem se torna consciente do si cósmico, da consciência da natureza cósmica, das forças jogando nela, etc. Ele sente tudo o que ele agora sente. Desculpe. Ele sente tudo isto, assim como ele agora sente coisas físicas e impactos físicos. Quem tivesse a consciência universal, ele sentiria as coisas todas do jeito que sente agora as coisas físicas e vê as coisas físicas. Então não é só um julgo, alguma percepção mais ou menos vaga, mas é real, choca, são impactos, é real, totalmente. Ele vê que tudo é um com seu si mais amplo e universal. Há a natureza física, a natureza mental universal, vital universal e física universal. E é
de dentro de uma seleção de suas forças e movimentos que a mente individual, o vital individual e o físico individual são feitos. Há a natureza vital, mental universal, vital universal e física universal. Quer dizer, antes do ser humano existir, e possivelmente depois de deixar de existir, há simplesmente um universo, o plano universal de mente, de natureza mental, o plano universal de natureza física, o plano universal de natureza vital. Simplesmente. Ora, uma seleção e combinação de elementos desses planos compõe a mente individual de cada um de nós, o vital individual e o corpo individual. É claro, vamos dizer, quando a gente morre, devolve esse físico à matéria universal, óbvio. Não pode nem fazer outra coisa. Não tem para onde fugir. Porque está dentro do universo. Tem que devolver. E parece óbvio também então, que as energias mentais vão para o plano do mental do universal. Como que podem ir agora para fora do universo? Levados por quê? Através de quê? E para onde? Para quê? Fica dentro do universo, óbvio, é aproveitado outra vez. É aí que a mãe diz, se uma mente extremamente bem formada, extremamente que desenvolveu poderes destacados ou equilíbrios muito bem fundamentados, então isso vai para o plano universal da mente, mas não é destruído, não é dissolvido, mas será aproveitado outra vez, na forma em que foi elaborado. Me parece óbvio, me faz uma boa formação de alguma coisa elaborada cuidadosamente, não se vai destruir isso facilmente. Faz uma coisa mais ou menos que fez tudo grudado um no outro, até com prazer que a gente desfaz isso, não? Porque não prestou. Ou só prestou rudemente, não é? Não sei, para mim ficou tão claro que isso tem que ir para o plano universal de mente, depois da morte, óbvio. E o vital também. Como é que a energia vital, onde ela fica? Não tem onde ela se possa esconder. Não tem. E claro que ela não vai poder ir a força vital para o plano, vamos dizer, mental ou psíquico. Óbvio que não. Daria uma confusão. Ora, a alma vem de além desta natureza de mente, vida e corpo. Ela pertence ao transcendente e por causa dela nós podemos nos abrir à natureza mais alta além desses planos universais. Então somos, em termos de ser humano externo, uma formação de estofo universal de várias naturezas. E tudo isto, com a dissolução de nossa individualidade, será devolvido. Obviamente, automaticamente. Ora, a alma não é de nenhum desses planos, mas vem de além. Entra em tudo isto. Ora, como ele é de uma natureza mais alta, então é através dela unicamente que nos vem a visão, a percepção, o ímpeto, a aspiração a uma natureza mais alta. Só através dela. Sim, me parece super lógico. E então, sobre a alma.
Teria alguma pergunta sobre o que foi lido?